Sabe aquela mensagem super poderosa sobre a nossa conexão com a Terra, que muita gente conhece e atribui a um grande líder indígena? Pois é. Acontece que a história real por trás dessas palavras é, na verdade, muito mais fascinante e bem mais complexa do que a gente imagina. Vamos desvendar juntos esse mistério. Essa pergunta mexe com a gente, né? Ela se tornou um verdadeiro símbolo de sabedoria, de consciência ambiental. E é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Então, a história que se espalhou por aí é que essas seriam as palavras do cacique Seattle numa carta que ele teria enviado ao presidente dos Estados Unidos lá em 1854. Seria uma resposta à oferta de comprarem as terras da tribo dele. Uma mensagem que é pura poesia e, ao mesmo tempo, uma crítica muito direta. E é exatamente aqui que a história dá uma bela reviravolta. Sabe por quê? Porque a famosa carta do cacique Seattle, na verdade, talvez nunca tenha sido uma carta. Pois é, quando a gente começa a pesquisar o assunto, descobre uma coisa bem surpreendente. Existem várias e várias versões diferentes dessa suposta carta circulando por aí. E o principal, a mensagem original não foi escrita, ela foi, na verdade, falada. A jornada dessa mensagem ao longo do tempo é incrível, olha só. Tudo começou em 1854, com um discurso que o cacique Seattle fez para sua tribo. Só que o primeiro registro escrito disso só apareceu 33 anos depois, em 1887, feito por uma testemunha, o Dr. Henry Smith. E a versão que a maioria das pessoas conhece hoje, essa só ficou famosa mais de um século depois, lá nos anos 70, quando virou um tipo de hino do movimento ambiental. Para a gente entender bem a mensagem, a gente precisa primeiro conhecer quem era a pessoa por trás dela. E a melhor descrição que temos vem justamente desse artigo do Dr. Smith, que não só anotou as palavras, mas também fez um retrato bem vivo do líder que as pronunciou. O Dr. Smith descreve ele como uma figura imponente, sabe? Nobre. Seattle não era só um líder qualquer. Para Smith, ele era uma figura que se destacava, que impunha um respeito imediato só com a presença. E a fala dele era tão impressionante quanto a aparência. Ele era um orador carismático, poderoso. O Dr. Smith conta que, quando Seattle começava a falar, um silêncio absoluto tomava conta de todo mundo. Era como se as palavras dele tivessem a força da própria natureza. Ok, então agora que a gente já sabe que foi um discurso e não uma carta, e já tem uma ideia de quem era esse grande orador, qual era a mensagem original? Vamos dar uma olhada no que o registro do Dr. Smith nos conta. Aqui está o coração de tudo, uma conexão profunda, quase espiritual, uma relação de família com a natureza. A questão não é de posse, de ser dono de algo, é uma questão de pertencimento. Tudo e todos fazem parte da mesma família, da mesma teia da vida. E aqui está o grande conflito que o discurso mostra. Seattle coloca frente a frente duas visões de mundo totalmente opostas. De um lado, a visão do seu povo, uma relação de parentesco e de respeito pela terra. Do outro, a visão que ele via chegando, uma visão de conquista, de exploração, onde a terra é vista ou como uma inimiga a ser dominada ou como um simples objeto a ser comprado. A consequência disso é o ponto crucial, a interdependência. Para Seattle, agredir a terra é agredir a si mesmo. Nós somos só um fiozinho nessa trama gigantesca que é a vida. E tudo que a gente faz para essa trama, no fim, a gente está fazendo para nós mesmos. É uma aula de ecologia muito antes dessa palavra sequer existir. Certo, mas então, como é que um discurso feito lá em 1854 acabou se tornando esse ícone global que a gente conhece hoje? É isso que vamos ver agora. Foi a adaptação que surgiu nos anos 70 que realmente fez a mensagem explodir no mundo todo. E embora não seja uma cópia exata do discurso, essa versão conseguiu pegar o espírito da mensagem original e passar para uma nova geração, transformando as palavras num símbolo atemporal da luta para preservar o nosso planeta. Então, resumindo a história real, a mensagem nasceu como um discurso, não como uma carta. A essência dela, que é essa conexão sagrada com a natureza, foi mantida numa adaptação que veio muito depois e ficou mundialmente famosa. Como o próprio Seattle teria dito, as palavras dele são como as estrelas, elas não perdem o brilho. Se tem uma ideia para a gente guardar de toda essa história, talvez seja essa aqui. É uma inversão completa da lógica de posse, de domínio. Uma verdade que parece simples, mas que é de uma profundidade incrível e que continua nos desafiando até hoje.
E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? A jornada dessa mensagem é fascinante, mas o mais impressionante de tudo é o quanto ela continua relevante. Por que será que palavras ditas há tanto tempo, num mundo que era tão diferente, ainda parecem falar diretamente sobre os desafios que a gente vive hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.